Olá a todos que assistem meu canal, eu sou o Marco, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez voltando aí a programação do canal, como sempre, toda quarta temos aí um vídeo de análise. Mas essa semana um pouco mais diferente, essa semana foi lançado uma nova versão de Dark Souls, que ganhou o título de Scholar of the First Sin, uma remasterização do segundo game da série para a nova geração e também sendo lançado aí para antigos consoles. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, nele vamos fazer uma primeira impressão do game, juntamente com a análise dos dois jogos da série. Então vai ser um vídeo bem exaustivo, afinal estamos falando aí de Dark Souls, uma das séries mais difíceis que eu já vi. Então se prepara aí, vamos ao vídeo. Dark Souls Scholar of the First Sin é um game que mistura ação, hack and slash e RPG. O game foi lançado aí esse ano de 2015. Como o game se trata de um remaster, eu não vou citar a história aqui. Eu vou deixar para falar sobre a história quando eu estiver falando do 1 e do 2 e o que basicamente é o game então. Nessa versão tem pontos legais para se falar, que são gráficos, performance e melhoria na jogabilidade. O game, cara, ele foi anunciado contendo uma iluminação incrível. Vendo imagens e comparando, você realmente vê isso. É evidente demais que a iluminação é algo fenomenal. E graficamente dizendo, essa versão é a mesma do anterior, tendo aí pouca inovação entre um ou outro, mas cara, sinceramente a iluminação dá outro olhar ao gráfico, valoriza muito o gráfico e o cenário do game. Quando uma pessoa compra um remaster, cara, que já jogou aí anos atrás, é algo meio controverso, digamos assim, pois provavelmente muitos pensam como eu e têm medo de comprar. Quando eu compro o remaster, cara, o meu maior medo é que ele seja idêntico à versão anterior. Nessa versão de Dark Souls, eles fizeram pouco, mas fizeram melhor que muitos por aí, cara. Adicionando aí novos inimigos, colocando os demais inimigos que já tinha na série em lugares diferentes. Sendo assim, também os itens que você encontrava também foram realocados, ou seja, é pouco, mas mesmo assim é algo, e algo que dá um olhar novo e diferente no game. É parcialmente uma nova experiência de um jogo que você jogou aí anos atrás. Um exemplo de remaster ruim, cara, é o do Resident Evil 4. A versão em HD do game, cara, é praticamente a mesma versão de 2005, só mudando aí que tem uma textura em HD, né? Pô, mas convenhamos, se eu tenho uma versão de 2005, por que eu vou comprar essa versão que é praticamente a mesma, só mudando o gráfico, tá entendendo o raciocínio? Ou seja, botando aí nem que seja só, sei lá, um cenário novo, um personagem extra, isso cria aí uma motivação a mais para a pessoa comprar o game. Outro ponto bem polêmico, cara, são as versões da velha geração, ou seja, do Xbox 360 e do PS3. A primeira coisa que você tem que fazer antes de comprar essas versões é pesquisar, cara, mas pesquisar certo. Ah, Marco, mas como assim pesquisar certo? Um exemplo, um cara que não tem um Xbox One, mas tem aí um 360, ele vê que saiu um game como esse Dark Souls aí e vê que saiu para a antiga geração, o que ele faz é ir pesquisar uma comparação entre Dark Souls 2 para essa nova versão, né? Automaticamente ele fala, pô, melhorou bastante, olha só essa iluminação, cara, eu acho que eu vou comprar. Mas justamente aí, cara, que ele cometeu um erro. Ele olhou somente a versão da nova geração, ele nem sequer pesquisou a da velha. Aí chega na hora, cara, ele fala que o jogo é bosta, fala que tem um gráfico nos anúncios, chega na hora xinga porque não tem aqueles gráficos, mas na verdade ele mesmo se iludiu, né? Isso acontece muito com BF e com COD, cara. Às vezes o cara vê lá no teaser ou então no trailer, fica maravilhado e acaba comprando para a velha geração e reclamando, claro. É lógico que as imagens dos teasers ou então dos trailers vão sempre focar mais na geração atual, né? Se vale a pena ou não comprar esse Dark Souls, cara, como já dito, é muito controverso. Se for a nova geração até vale, né? Mas a velha, pra mim, na minha opinião, não vale, cara. Sem falar que tá muito salgado o preço, tá R$159 na velha. Pra um game remaster tá bem carinho, cara. Mas se você é fã, vale com certeza se enfurecer e viciar novamente no mundo de Dark Souls, né? Então, vamos partir pro próximo agora. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. E vamos começar com a história do game. A história de Dark Souls, cara, é muito difícil de entender. Dark Souls
é ambientada aí no reino fictício de Lordran. Os jogadores assumem o papel de um personagem humano que foi amaldiçoado e escolhido para fazer uma peregrinação para descobrir o destino dos mortos-vivos. A história do game é basicamente, pelo menos no começo, é contada a partir dos itens que você vai encontrando pelo jogo. Por esse motivo, a história é muito difícil de entender. Se eu for contar toda a história de Dark Souls, cara, ficaria num vídeo muito mais longo que esse. Até pra mim, que eu joguei com calma pra zerar, foi difícil de entender. É tanta informação que fica difícil captar tudo. O game também apresenta pouquíssima cutscene, o que dificulta mais ainda o entendimento da história. Ou seja, isso não é totalmente ruim. O povo fala que é ruim porque já está acomodado já há tempos. Como vocês vão ver ao decorrer dessa análise, Dark Souls é muito julgado pela sua dificuldade. Eu discordo com isso. A maneira que a história é contada por especificações nos itens é uma coisa simplesmente genial para mim. Assim você vê a especificação daquele item e isso faz você imaginar tal cena, faz você querer se aprofundar mais na história, né? Não vou dar muito spoiler sobre a história, eu vou deixar rolar um vídeo contando basicamente o início de tudo no Dark Souls. Eu vou legendar para vocês terem um entendimento melhor desse vídeo. Então, deixa eu rolar aí. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scaleless, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
bem cabuloso, né? Trilha sonora de filme. É difícil entender mesmo vendo o vídeo, cara. A linguagem que é apresentada no vídeo é muito difícil de entender. A frase do final, os portadores do sinal obscuro, seria aí um morto-vivo amaldiçoado, ou seja, se a pessoa tem essa marca, esse sinal, tanto faz, ela morre, e quando ela morre ela vai ser ressuscitada, tá, beleza, foi ressuscitada, mas conforme ela vai vivendo, ela vai perdendo sua consciência aos poucos, se tornando assim um Hollow. Um Hollow seria aquele, não seria, quer dizer, aqueles seres do anime Bleach, mas a definição eu diria que é a mesma, é parecido. A tradução de Hollow seria oco, vazio, ou qual você preferir, os dois têm o mesmo sentido. Um Hollow seria basicamente o que é um zumbi, só que de almas. Uma pessoa morta-viva começa de um jeito consciente, digamos assim, entre aspas. Como um zumbi, ele sente fome e a única necessidade dele é se alimentar. Não por opção, no caso de um Hollow, são as almas. Daí o nome Hollow, vazio, entendeu? Não tem alma, então ele se sente vazio. Obviamente, assim perdendo sua consciência, claro. E como que é a jogabilidade do game? Esse é o ponto de mais destaque, eu diria, do game. Cara, eu te garanto, grande parte das pessoas que conhecem Dark Souls não é por causa do enredo magnífico, como a gente viu anteriormente, mas sim pela sua dificuldade, cara. Se uma pessoa fala sobre Dark Souls, cara, com certeza é sobre o tempo que ela levou pra zerar. E que puta que pariu, quando eu joguei essa porra, cara, meu Deus, a vontade que dava de murrar a tela o tempo todo era demais, cara. Os inimigos são totalmente ligados no modo kill o tempo todo. Quando eles te veem, cara, é uma desgraça, eles vão atrás de você até o fim do mundo pra tentar te matar. O foda é os arqueiros, cara, porra, os arqueiros é tenso demais. O foda de Dark Souls, cara, é que quando você acha que já tá fodão no game, o que é difícil, você vai falar provavelmente, pô, cara, tô cansado de ser furtivo, vou tocar o foda-se nessa porra, tô nem aí, estou foda mesmo, mano, mas esse é o erro fatal em Dark Souls, cara, não tem jeito. Quando você vê que deu merda e quer fugir, cara, é tenso, não tem jeito, a morte é inevitável pra quem faz isso, essa burrice. É impressionante como toda vez, cara, acontece isso, toda vez, sem exceção. A questão da batalha do game, cara, a jogabilidade nesse caso flui muito bem. Você escolhe aí seu equipamento como armas, armaduras, sendo possível até trocar armas em batalha, ou seja, se você quiser trocar seu escudo por outra arma para tirar mais dano do inimigo, é possível, mas eu prefiro ficar com o meu, né, meu escudo é sempre bom. A magia também é presente no jogo, principalmente a magia de fogo, pois grande parte dos inimigos toma mais dano dela. É possível também dar updates nos seus equipamentos, ou então nas suas magias, sendo assim, melhorando elas, usando certos itens para cada uma para melhorar. A maneira que você consegue as armaduras e espadas é bem diversificada também. As batalhas com os inimigos, cara, são todas muito divertidas. Existem muitos inimigos, cada um deles aí precisa ter calma, cautela, muita atenção, ou seja, a jogabilidade vai muito além do esperado, digamos assim, vai muito além de só atacar, esquivar, dar contra-ataque, defender. Muitas vezes você vai ter que reinventar essa jogabilidade, fazendo assim um jeito de combate diferente. A observação do cenário é fundamental, cara. A primeira coisa que eu faço é observar bem o cenário e ver o que eu posso usar ali para me aproveitar desse chefe ou então desse inimigo. A questão da dificuldade do game, cara, esse é o ponto que fode o Dark Souls, entre aspas, né? O game é muito bom. A dificuldade do game eu acredito que seja por causa do não balanceamento do mapa, ou seja, Dark Souls a gente tem aí um mundo totalmente aberto para exploração e você como novato inocente vai lá explorar tudo, né? Só que por o mapa não ser balanceado ao seu level, você simplesmente vai em uma sala, é bem provável que praticamente metade de todas as salas do mapa estejam abertas, você entra nela e o que tem lá é um inimigo muito mais superior que você. E também o objetivo, cara, da primeira fase, eu acho que não foi intencional, mas cara, você boia totalmente, cara, morre muito, chora muito pra achar esse objetivo, cara. E por isso que muita gente na época desistiu do game, falou que o game era chato
tinha dificuldade desnecessária. Dark Souls, cara, por isso mesmo, como dito já anteriormente, é um jogo que tem que ter muita atenção a todos os detalhes possíveis. E eu acho que a dificuldade do game, cara, é questão de costume. Um exemplo, você mata um boss, tá, beleza. Matando esse boss, você vai ter outro boss e tenta usar a mesma técnica que você usou no primeiro nele. Você vê que não dá certo, acaba morrendo. E assim que você vai tentando reinventar a tua jogabilidade, vai pegando a manha do game. E eu te garanto que depois de um tempo você vai achar a dificuldade aí moderada. E como que é Dark Souls graficamente, cara? Dark Souls graficamente é lindo demais. O mundo do game tem uma variedade incrível, desde cidades destruídas, florestas e etc. A textura, efeitos de luz, sombra, fogo são muito lindos. A textura dos inimigos também é muito boa, principalmente a dos chefes. Cada chefe, cara, é impressionante e vai te deixar de boca aberta cada um deles. Até hoje, cara, se você for jogar Dark Souls 1, você vai ficar maravilhado com a ambientação do game e com a maneira que cada cenário combina com a história. Eventualmente aí você tem uma queda de frame em alguns cenários, mas é raro até. A questão do áudio, as vozes estão até que legalzinha, mas nada muito elaborado, sabe? Mas todo o trabalho da trilha sonora está perfeito, cara. As músicas geralmente se encaixam perfeitamente com a situação que você está se passando. E principalmente quando se trata das lutas contra os chefes, cara. Que tem aquela trilha sonora épica, inspira demais, cara, na hora da batalha. Dark Souls é uma perfeita obra de arte. É uma pena que muita gente pensa ao contrário. Muitos pensam que só porque um jogo é difícil, ele não vale a pena. Você pode ter raiva e ódio no começo, mas depois o que parecia ser raiva se torna engraçado. Eventualmente, se você não desistir de jogar e continuar até o fim do game, cara, com certeza vai ser uma experiência inesquecível. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que tenham gostado. Essa foi a parte 1 da análise. Tá ficando um pouco grande, então para não ficar muito chato e grande o vídeo, eu vou deixar para o próximo vídeo de quarta uma análise somente do Dark Souls 2, continuando assim com a parte 2 do vídeo. Então se você gostou e quer receber mais, se inscreve aí para não perder nada, deixa seu like quando esse vídeo foi tudo, ok? E não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza? Até a próxima e falou!